A minha escolha da carreira se deu muito precoce, muito cedo. Aos 12 anos de idade, eu já dizia que queria ser juíza. Já gostava de ler sobre os assuntos de direito. E aos 17 anos fiz o vestibular sem qualquer dúvida nenhuma para o direito, porque era isso sempre que eu sentia ser vocacionada. A escolha da magistratura foi imediata, fiz todo... A minha história acadêmica foi toda voltada para fazer o concurso. Eu não tive nenhuma dúvida a respeito. Já estava aqui dentro do Tribunal de Justiça desde os meus 18 anos, fui 4 anos estagiária, 1 ano técnica judiciária. Me formei já trabalhando aqui dentro, num ambiente eminentemente masculino na época, né? Eram poucas as mulheres que atuavam. Mas mesmo assim eu sempre tive esse sonho e essa vontade imensa de ser magistrada. Talvez mais por influência de minha mãe, que sempre incentivou a fazer direito. Meu irmão já era advogado, tenho alguns tios que também eram advogados, e aí a minha vontade era vir estudar em Florianópolis. E aí uma das possibilidades era fazer a Universidade Federal de Santa Catarina. O curso de Direito foi uma das opções, né, no meu vestibular naquela ocasião. Durante a faculdade nós fazíamos estágios, assistindo às audiências, pensei em uma possibilidade e quando nós estávamos prestes a concluir o curso, tinham mais colegas que me convidaram para estudar, para prestar o concurso, né? Alguns deles, inclusive, são juízes, né? E hoje também já ascenderam ao Tribunal de Justiça, sabe? E aí foi muito bom, porque eu comecei muito cedo, tinha 23 anos de idade, uma baita responsabilidade no início e até hoje. Eu trato dessa maneira e é o que eu sei fazer. Eu passei no concurso de 1988 e assumi a comarca em 24 de agosto, 26 de agosto. Cheguei na comarca 24, assumi dia 26. Tomei posse dia 12 de agosto. E a minha primeira comarca foi Fraiburgo, na circunscrição que pertencia à Videira. Fraiburgo tinha recém se desatrelado de Videira, né, se tornado comarca, e eu fui a primeira juíza mulher da comarca. Haviam juízes, mas eram substitutos de Videira e eram todos homens. Eu fui a primeira juíza mulher. Fiquei ali por cerca de 1 ano, depois fui transferida para Lages. Ali eu fiquei ainda como substituta algum tempo, trabalhando em Anita Garibaldi Lages, por cerca de 2 anos e pouco. Depois eu comecei a minha carreira efetivamente como titular em Bom Retiro. De Bom Retiro eu fui para Ituporanga, de Ituporanga eu fui para Laguna, de Laguna para Palhoça, onde eu fiquei por um tempo a mais. Depois eu fui para São José e em 2005 eu cheguei então como juíza substituta especial da capital. Eu assumi no Planalto Norte catarinense, na comarca de Mafra, então a circunscrição que abrangia Itaiópolis e Canoinhas. Permaneci ali por alguns meses. Posteriormente eu fui a Dionísio Cerqueira e na época como juiz substituto lá em Dionísio Cerqueira foi quando estourou a Guerra das Malvinas e ali enfrentei assim umas primeiras dificuldades de fato. Foi quando fecharam a fronteira, e me lembro ainda, a fronteira estava fechada, pediram para que intervisse junto à gendarmeria de Bernardo de Irigói para que permitissem que os brasileiros que haviam cruzado a fronteira naquele dia pudessem voltar para suas casas. Na época havia um vice-cônsul lá e nós agilizamos. Foi uma das situações assim mais inusitadas em razão da carreira da magistratura. Posteriormente vim a Balneário Camboriú como juiz substituto e ali permaneci. Não ingressei logo na carreira e permaneci ali por quase 5 anos. E depois adentrei a carreira
E aí fiz o que a maioria dos juízes fazem, fui ao interior, como se diz, né, ao oeste de Santa Catarina, atuei também, depois de Guaramirim, na comarca de Xaxim, onde realizamos aquela ocasião a primeira eleição totalmente informatizada da América Latina. Fui a Itaiópolis, Mafra, Balneário Camboriú, onde eu também permaneci por um bom período. Vim para a capital, atuei por alguns anos no Estreito, né, na vara criminal do Estreito, e atualmente, e hoje fazem exatamente 5 anos que tomei posse como juiz de direito de 2º grau. Pessoalmente, minha vida não vai mudar em nada, mas juridicamente, é claro, é um coroamento da carreira, né? Eu acho que é assim, todos nós desejamos chegar algum dia, né, a um estágio de juiz de corte, que é o nosso caso agora, mas vou continuar com a mesma humildade, com a mesma amor àquilo que faço, com a mesma honestidade acima de tudo, e trabalhar muito, porque as pessoas precisam que a gente trabalhe muito. Na verdade, usaria talvez a palavra um ápice, um coroamento de uma trajetória de vida. Passei minha vida toda, como disse, judicando, né, e lecionando também, mas principalmente judicando, e é o coroamento de uma carreira de magistrado ascender ao Tribunal de Justiça. De agora em diante, talvez os cargos administrativos, né, nos próximos anos, alguma coisa assim, mas eu estou absolutamente realizado, né, na minha carreira como magistrado, agora chegando a desembargador. Para mim representa tudo, porque foi aqui que eu fui criada, né, desde adolescente até hoje. Eu tenho 34 anos de Tribunal de Justiça, 29 de magistratura, e vi esse tribunal se desenvolver, nascer, né, porque na época que eu trabalhava no fórum, por exemplo, o fórum era aqui, né, então, em 1987 que nós mudamos para o outro prédio. Então, para mim, é a razão da minha vida, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu recebi tudo que eu tenho hoje de aprendizagem, colhi frutos, algumas adversidades, mas isso é absolutamente normal diante de uma vida que nós escolhemos. E muitas pessoas boas, muitas pessoas assim que eu aprendi a amar, aprendi a respeitar, aprendi a ter admiração. A diversidade sempre vai existir, os senões sempre vão existir em qualquer profissão, mas isso jamais pode roubar o otimismo, a nossa vontade de distribuir justiça, a nossa vontade de trabalhar pelas pessoas. Isso tem que estar acima de qualquer outra coisa. É uma responsabilidade muito grande, ainda mais nessa trajetória e nesse cenário político, social, né, porque passa essa nação. Nós não estamos num período muito de tranquilidade, é um período bastante conturbado em todos os setores, mas eu entendo que nós devemos nos manter firme, né, sobrevivendo juntamente com as instituições, fortalecendo-as cada vez mais, porque é disso que eu acredito que os jurisdicionados esperam de nós. Pelo menos quando eu converso com a minha família, quando eu converso com os meus irmãos, com as pessoas da minha relação todos os dias, que reconhecem que existe uma adversariedade, mas também reconhecem que lá no fundo nós pugnamos pelas instituições republicanas, democráticas, enfim, pelo Estado de Direito. E isso só aumenta essa responsabilidade nossa nesse conjunto da sociedade, enfim.